não desconhecia dessas informações. E aí, falado, na receptação, é invertido o ônus da prova. Caberia ao apelante apresentar que aqueles produtos seriam lícitos. Ora, a própria Enel, uma empresa internacional, não tinha nenhuma nota fiscal daqueles produtos que ela dizia que ser seu, somente porque existia marcas aparentes, nenhuma nota fiscal. É tanto que esses produtos não foram restituídos à Enel. A Enel fez o pedido de restituição, não juntou nenhuma nota fiscal, nenhum boletim de ocorrência que demonstrava que aquele, porque no boletim de ocorrência a Enel colocava lá que o transformador apreendido de tantos quilowatts, nenhum transformador correspondia aos boletins de ocorrência apresentados. Nenhum. E o juiz da 8ª Vara Criminal não restituiu, porque a Enel também não fez provar que aqueles produtos seriam delas. Nem por via de nota fiscal, nem mesmo por boletim de ocorrência. E falando sobre a inversão do ônus da prova, na busca e apreensão, a autoridade policial levou todo tipo de documentação que se encontrava na casa do apelante, bem como no seu galpão, no seu escritório do galpão. Diversos. Está no termo de apreensão. Está lá, diversos documentos apreendidos. Bem, novamente na instrução policial, perguntado aos 2 policiais que participaram da instrução sobre se foram apreendidos documentos, notas fiscais, nota de serviços, no galpão, os policiais foram categoricamente falados que sim. Dentre os documentos foram apreendidos diversas notas fiscais. Desembargadora Lira, a autoridade policial não apresentou os documentos apreendidos. Nenhum dos documentos apreendidos, desembargadora Lígia, nenhum dos documentos apreendidos foram apresentados pela autoridade policial. Como o apelante poderia fazer do seu direito de inversão do ônus da prova que todo o material apreendido pela polícia não foi apresentado no processo? A autoridade policial simplesmente diz que não sabe onde está essa documentação. Apreendido pela autoridade policial deveria ser apresentado por ela. E aí a gente aponta que traz um cessamento de defesa. Como a defesa poderia demonstrar a licitude daquele material apreendido que pertencia ao apelante, se todo o material foi apreendido pela autoridade policial e não apresentada? Como ele poderia fazer prova? Como ele poderia fazer prova? Foi cerceada a defesa do apelante nesse caso. E somado a isso, mais uma vez assaltando, a Enel também não apresentou nada que comprovasse, uma empresa internacional não apresentou nada que provasse que aquele material seria dele. Então, confrontando todas as provas apresentadas nos autos, a defesa também vem pugnar pela absolvição do apelante Francisco José no crime de receptação qualificada. Com a palavra, a eminente relatora, desembargadora Lira, para apresentar o seu projeto de ementa. Obrigada, excelência. Que eu vou aqui dar o resultado, depois eu passo para ler a ementa, aqui na cabeça, do mérito, insurgência do réu Francisco José Rodrigues de Souza. E aí ele tem 2 pleitos. O pleito é, como o doutor terminou de dizer, a absolvição do crime de receptação qualificada, e aqui é não cabimento. Materialidade e autoria devidamente comprovado, ônus da defesa comprovar a procedência regular do bem, ou seu desconhecimento da origem lícita. O segundo pleito foi a absolvição do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Também aqui estamos pelo não acolhimento, que a materialidade e a autoria devidamente comprovados, conforme depoimento de testemunhas, tanto em sede policial como em juízo. E o princípio da insignificância, que não há aplicabilidade. Quanto ao pleito do Ministério Público, aqui,
também do Ministério Público para a condenação dos réus no crime de associação criminosa, também aqui não foi provido o pleito do Ministério Público. Especificamente, que tem vários réus aqui, eu vou para o do doutor, que aqui eu estou no número 4, sujeira recursal do réu Francisco José Francisco de Souza. Aqui a denúncia diz que os crimes de furto e receptação de materiais elétricos, tais como transformadores e fios. Aí diz que no dia 27 de fevereiro, no período da noite, em São Gonçalo do Amarante, o denunciado Fernando Caio de Matos, ele disse o seguinte, que em comunhão e esforços com o indivíduo até então identificado, subtraiu mediante escalado um transformador pertencente a ele, no qual foi adquirido aqui na denúncia pelo denunciado Francisco José Rodrigues de Souza, que no dia seguinte aí foi no Barroso. Aqui é a parte da denúncia que tem negritada, e aí diz que Francisco José tinha na posse uma pistola calibre 388, marcas tais, número aqui dito, e um revólver 38. Quanto à receptação, a materialidade restou comprovada pelos registros de fotografia, as folhas 64 a 71, e o laudo pericial de folhas 498, USC 642, nos quais constam diversos materiais, entre eles transformadores e caixas de equipamentos e fios elétricos pertencentes à Enon. A autoria da receptação é aferível o dolo por meio de circunstâncias fáticas, no caso concreto, pois este elemento, por sua própria natureza, é de difícil comprovação. Assim, deve ser extraído o comportamento da pessoa, conduta delitiva do agente e das circunstâncias que cercam o fato. E, nesse sentido, aqui, pulando mais, a autoria estou comprovado pelos depoimentos colhidos na instrução, aqui pelos policiais que participaram da diligência e pela confissão. Aqui houve uma confissão extrajudicial do réu Francisco Caio de Matos, as folhas 48, que disse que tinha passado para ele, para o Francisco José. Em relação à retratação, embora tenha essa retratação do réu Fernando Caio de Brito, de negar, importante registrar, aí eu venho. No que diz essa receptação, o ônus da defesa não se incumbiu do ônus de comprovar, porque não restou evidenciado. No caso concreto, o apelante ele foi abordado pelos agentes policiais e, na posse, ele estava na posse de diversos equipamentos pertencentes à concessionária da Enel, conforme a ser probatório nos autos. E aqui a sentença, ela também menciona essa parte da receptação. Eu trago aqui a decisão do STJ, que eu peço licença para não ler. Portanto, tendo em vista a dinâmica dos fatos diante da apreensão dos bens em posse da parte ora recorrente, os bens foram apreendidos em posse dela. A materialidade está deveras comprovada no posse de atividade comercial sem qualquer documentação, nenhuma documentação da prova ora colhida e das alegações não provadas pelo requerente, tenho que a conveniente versão apresentada pelo apelante não tem o condão de ensejar sua absolvição pelo delito de receptação, razão pelo qual mantenho sua condenação. Quanto ao segundo pleito da posse irregular de arma de fogo de uso permitido, verifica-se a materialidade do crime nas folhas 2, 3, conforme auto de apreensão e apresentação, as folhas 9 a 13,
constando, né, da pistola, de um revólver 38. E, portanto, a análise dos autos revela que o réu Francisco José apresentou documentação de uma das armas. A pistola 380 marca o número aqui dito. Já em relação ao revólver 38 da marca Taurus e número aqui dito, bem como 10 munições, o acusado Francisco José não apresentou qualquer registro, afirmando apenas que a arma pertencia a seu irmão. Nesse sentido, restou provado que o acusado mantinha em sua residência arma de fogo e munições sem autorização legal, em desacordo com o artigo 12 da Lei 10.826 de 2003. Há também, a esse respeito, os depoimentos dos policiais que merecem credibilidade nesse sentido. E aqui eu trago, portanto, o pleito absolutório sem apresentar elementos específicos que confrontem os demais elementos existentes nos autos, não é suficiente para contrapor o édito condenatório que está em conformidade com a prova dos autos. Portanto, Excelência, portanto, eu estou aqui negando o recurso do Ministério Público e também do Francisco José Rodrigues de Souza. Como voto, Excelência? Pois não, desembargadora Lira. Desembargador Carneiro, como vota? Com a relatora, Excelência. Eu vou pedir vista desse processo para analisar alguns aspectos aqui que me chamaram a atenção, no tocante, por exemplo, à receptação, né? Vossa Excelência, pelo que entendi, vem mantendo, né? A condenação pela receptação. Foi arguído que sequer o material fora devolvido a Enel, né? Então, teria sido receptação em relação a qual vítima, né? Eu acho que é um aspecto que, pelo menos a mim, causa a necessidade de um certo aprofundamento nesse sentido, né? Eu vou pedir vista dos autos, peço vista dos autos, aliás, para melhor compreensão. Julgamento, portanto, adiado. Obrigado, excelente final de sessão. Próximo processo. Agora nós vamos para as sustentações virtuais, né? Todas elas virtuais. É o do item 16, esta pauta. Habeas corpus 62.69.22, dígito 16.2025.8.06, ponto sequência de 4 zeros. Impetrante Lucas Rafael de Souza, paciente Daniel Trindade Coelho, impetrado juiz de direito da comarca de Eusébio, sob minha relatoria. Inscrito para sustentar oralmente, Sua Excelência, o doutor advogado Lucas Rafael de Souza, a quem de pronto concedo a palavra pelo tempo regimental. Pois não? Por favor, repita o número. Doutor Alcides, é o item 16, esta pauta. Habeas corpus, de número 626922, dígito 16. 626922, dígito 16. Obrigado. Com a palavra, o doutor Lucas Rafael de Souza, para apresentar as suas razões na modalidade remota, pelo tempo de 15 minutos. Desembargador, teve uma questão de ordem. Eu, por equívoco aqui, me perdi quanto à proclamação dos resultados. E aí eu questiono a Excelência se ele pode reiterar o resultado desse habeas lá no começo. Haverá sustentação oral deste habeas corpus, correto? Sim, mas, salvo engano, o desembargador prolatou diversos resultados. Não consta Não? que nós proclamamos o resultado deste, não, doutor. Perdão. Então, Excelência, meus cumprimentos à mesa julgadora, no nome do desembargador presidente, que é o relator desse habeas corpus. Cumprimento também o membro do Ministério Público, os demais presentes na sessão,
e aqueles que acompanham de forma virtual. Peço bem, Excelência, para subir a tribuna aqui, para tentar mostrar a ilegalidade da manutenção da prisão do paciente. Eu venho bater em 6 pontos específicos e curtos. 1. Ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva após a revisão dos 90 dias. A não efetivação do mandado de prisão quando decretado pelo juiz de origem. A fragilidade da alegação da garantia da ordem pública. A inexistência de fundamentos para assegurar a lei penal. A ausência de contemporaneidade da medida cautelar e o excesso de prazo para a formação da culpa. Excelência, indo ao ponto número 1, a gente, compulsando os autos, vê a absoluta ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva. O último decreto que manteve, ele apenas fez remissões ao primeiro decreto lá de 2021, que lá também tem argumentos genéricos e abstratos que sustentam esse decreto até agora, que é um decreto de março de 2021. Em momento algum entrou nas alegações da defesa. No segundo ponto, o mandado de prisão de 2021 ele não foi efetivado em 2021. Ele foi cadastrado no CNJ somente em 2024, 31/10 de 2024. Então, o paciente ele não sabia que tinha um mandado de prisão, não sabia que estava foragido e, consequentemente, a defesa entende que ele não estava foragido. Essa demora não se deu para... A prisão veio a ser efetivada em 28/1 desse ano. Então, desde março do decreto até janeiro desse ano, a defesa entende que ele não teve foragido. De fato, tem foragido no final do ano passado, até o início desse ano acho que não deu 2 meses. Então, e isso não pode ser imputado ao paciente, essa demora, essa eventual fuga do distrito da culpa. No decreto que é sustentado até hoje, tem uma alegação de garantia da ordem pública, por suposta habituidade delitiva e contumácia na prática de furtos de diversos estados. O único furto que o paciente respondia por um delito igual, exatamente igual, na comarca de Goiânia, ele foi absolvido, trânsito em julgado já, lá o Ministério Público não recorreu dessa absolvição por fatos idênticos. Mais um ponto, a fragilidade da alegação da garantia da ordem... Perdão. Outro ponto, inexistência de fundamentos para assegurar a aplicação da lei penal. O paciente possui residência fixa há décadas, a residência da semana, então, da familiar décadas. Então, ele nunca esteve em lugar incerto e não sabia, nunca esteve foragido. Tanto que a denúncia de 2021 é o endereço, Rua Marieta, Partenon, Porto Alegre, e o comprovante de residência que ele juntou quando entrou nos autos através do procurador, também é Rua Marieta, Porto Alegre, Partenon. Mais um ponto, a ausência de contemporaneidade da medida cautelar. A medida de 2021. E, como explicado anteriormente, a defesa entende que ele não esteve foragido durante esse tempo todo, porque o mandado de prisão veio apenas a ser cadastrado no CNJ, apareceu apenas no Banco Nacional de Mandado de Prisão, no final de 2024. E de lá para cá, ele não teve nenhum envolvimento, nenhuma ocorrência, muito menos um processo criminal que respondeu o paciente. O excesso de prazo também, Excelência, se mistura com a ausência de contemporaneidade. O excesso de prazo, em razão de ele estar segregado desde janeiro e julho, ainda sequer foi marcada uma audiência para aí sim a gente aprofundar um pouco mais a prova e lá discutir se ele realmente participou ou não dessa acusação que vem sendo posta para ele na denúncia ofertada pelo Ministério Público. Por fim, aqui a defesa entende que a medida cautelar não pode ser mais gravosa que uma eventual sentença condenatória, caso ela venha a ocorrer. Então, desembargadores, reitero os pedidos formulados na ação constitucional, com a consequente revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura. E obrigado, Excelência, pela atenção.
Agradecemos também. Com a palavra, o Ministério Público, por igual tempo. Senhor presidente, demais componentes dessa colenda da Câmara, Defensoria Pública, advogados aqui presentes, Dr. Lucas Rafael, que procedeu à sua sustentação oral com brilhantismo, secretaria, servidores. Eu vou me louvar aqui da emenda, da celeridade, furto qualificado, associação criminosa e corrupção de menor. Artigo 155, parágrafo 4, inciso 2 e 4, e artigo 288, parágrafo único do CPB, e 244 do ECA, liminar indeferida, teses de ausência de fundamentação do decreto preventivo, e extemporaneidade da prisão com o fato, pleitos já apreciados por esta Corte de Justiça, mera repetição, não conhecimento. 2. Alegação de constrangimento legal por excesso de prazo da prisão, demora acima do razoável, que não implica na soltura, necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Paciente com condenação criminal definitiva. Súmula número 63 do TJCE. Princípio da proibição da proteção deficiente do Estado. Parecer pelo parcial conhecimento do HC e na parte conhecida pela denegação da ordem. É como nos manifestamos. Pois não, doutor Alcides. Me reporta preliminarmente ao doutor Lucas, só para, voltando àquela questão que o senhor pediu que fosse verificado se havia sido proclamado o resultado, o vosso processo que Vossa Excelência defende é o item 16 dessa pauta. E nós estamos observando aqui que o item 16 dos processos de pauta, que é exatamente um recurso em sentido estrito, este sim, fora proclamado o resultado. Há uma coincidência do número, mas de um processo de pauta, recurso em sentido estrito, o qual fora conhecido e provido, né? Mas processo de pauta. Esse aqui é extra pauta, em sede de habeas corpus. Tanto ele, o 16, como o 17, são objeto de sustentação oral. Bom, vamos ao projeto de ementa, o qual está assim apresentado. Habeas corpus impetrado em favor de Daniel Trindade Coelho, visando a revogação da prisão preventiva e a substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, sob os fundamentos de ausência dos requisitos legais da prisão cautelar, falta de contemporaneidade do decreto e excesso de prazo na formação da culpa. 3 são as questões discutidas nos autos. Primeira delas, definir se o decreto de preventiva carece de fundamentação idônea. Segunda, estabelecer se a prisão está comprometida pela ausência de contemporaneidade. E terceira, determinar se há o excesso de prazo na formação da culpa. A legalidade e a necessidade da prisão preventiva, cumpre observar que já foram analisadas e confirmadas no julgamento que ocorreu anteriormente do habeas corpus de número 62.19.72, dígito 61.2025.8.06, ponto sequência de 4 zeros. Ocasião em que se reconheceu fundamentação concreta do decreto prisional, baseada na gravidade dos fatos, no modus operandi e na existência
de outros mandados de prisão em aberto contra o paciente. A alegação de ausência de contemporaneidade da prisão foi igualmente afastada, considerando-se a fuga do paciente por mais de 3 anos, o que caracteriza a permanência dos pressupostos da prisão cautelar e configura situação de risco persistente nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E aqui eu cito o RHC 208/129, em agravo regimental, relatoria do ministro Roberto Barroso, publicado no dia 17 de fevereiro de 2022. Está no voto. Os argumentos apresentados, foram objeto de julgamento anterior, não havendo fatos novos a justificar o reexame da matéria, o que configura coisa julgada material, nos termos da jurisprudência do STJ. E aí cito também o agravo regimental no HC 952/796 de Minas, relatoria do ministro Otávio de Almeida Toledo, julgada em 5 de março de 2025. Também está no voto. Em relação ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, embora se constate que após o esgotamento do prazo da citação editalícia do CORREL, pendente há mais de 3 meses, a prisão do paciente permanece justificada em face de condenação anterior, com trânsito em julgado. Execução penal de número 19.3322, dígito 98.2015.8.21, ponto sequência de 301, a qual evidencia a impotência do Estado em conter a prática de condutas delituosas imputadas ao paciente. Aplica-se ao caso o princípio da proibição da proteção deficiente do Estado, impondo-se ao Poder Judiciário o dever de assegurar tutela eficaz aos direitos fundamentais, notadamente envolvendo a coletividade, justificando a manutenção da prisão preventiva, conforme previsão da súmula 63 do Tribunal de Justiça do Ceará. Entretanto, recomenda-se ao juízo de origem a adoção de medidas que visem garantir celeridade ao trâmite da ação penal, considerando-se o status de réu preso. Dispositivo. Ordem parcialmente conhecida e, na extensão, denegada. É o voto. Colho o voto da desembargadora Lígia. Acompanho o eminente relator. Como vota a desembargadora Lira? Também acompanho. Proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, à unanimidade de votos, conheceu parcialmente do habeas corpus para denegá-lo. O próximo processo seria o item 28, porém fora adiado. Trata-se do habeas corpus 626722, dígito 16.2025.8.06, ponto sequência de 4 zeros, relatoria da desembargadora Lígia. Já foram até anunciados, não? Foram não, né? Esse já foram anunciado? Que pediu há pouco, isso. Adiado, portanto, a pedido do advogado. Também adiado está o item 49, que seria o seguinte: referente ao habeas corpus 627100, dígito 62.2025.8.06, ponto sequência de 4 zeros, relatoria do desembargador Carneiro, este adiado a pedido do próprio relator. E, na sequência, também, que o próximo seria o item 8, agravo interno criminal, de número 626274, dígito 36,
.2025.8.06, ponto sequência de 4 zeros barra 5, sequência de 4 zeros, este, de relatoria do desembargador Carneiro, fora retirado de mesa, a pedido do eminente relator. Na sequência, então, chegamos ao número 15 de pauta. Recurso em sentido estrito. Item 15 da pauta. Próximo a ser julgado. Chamo o recurso em sentido estrito de número 10563, dígito 89, ponto 2023, ponto 8, ponto 06, ponto 0071. Recorrente Walter Maranhão Filho. Recorrida Raquel Alves dos Santos, sob minha relatoria. Inscrito para fazer sustentação oral, Sua Excelência, o doutor Walter Maranhão Filho. Doutor Walter encontra-se presente na sala virtual. O microfone do senhor está desligado, segundo nossos registros. Me ouve agora? Muito baixo. Se o senhor puder aumentar o áudio. Só se me permitir colocar aqui um Melhorou. Melhorou? Mas, doutor Walter, gostaria de me reportar inicialmente ao senhor para informá-lo, como é de praxe nós fazermos, quando o relator, no voto do relator, acolhe as razões recursais e já se trata de um processo com votação da turma julgadora, aquiescendo com o entendimento da relatoria. No vosso caso, venho dando provimento ao recurso em sentido estrito, já tendo votação da turma julgadora também acolhendo esse entendimento. E aí, fundamentado no princípio da razoável duração do processo, eu indago ao senhor se mesmo assim insiste em apresentar as razões em sustentação oral ou se dispensa-as. Excelência, dispenso. E agradeço a atenção e desejo bons trabalhos aí no final da tarde às vossas excelências. Pois não. Passaremos, então, a proclamar o resultado. Só um instante para localizarmos o processo. Item 15, né? Bom, me reportarei à ementa, parte destacada da ementa. Direito penal e processual penal, apelação criminal, crimes contra a honra, calúnia e injúria, rejeição da queixa-crime por ausência de justa causa, existência de indícios mínimos de materialidade e autoria, recurso provido. É o voto. Como vota a desembargadora Lígia? Acompanho o relator. Como vota... desembargadora Lira não se encontra presente. Desembargador Carneiro? Com o relator, excelência. Proclamo, então, o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, conheceu do recurso em sentido estrito para dar-lhe provimento. Agradeço a atenção de Vossa Excelência e um bom trabalho. Obrigado, doutor. Até uma próxima oportunidade. Na sequência, o item 65 de pauta. Bom, ele é de relatoria da desembargadora Lira, que ausentou-se momentaneamente da sessão. Então, vamos passar para o seguinte. Quando a mesma retornar, pautaremos este, né? Para julgar. Então, passamos agora para o item 3.
Processos de pauta número 3. Chamo a apelação de número 1514, dígito 21.2018.8.06.0064, em que são apelantes Charles Conceição da Silva, Tomás Pessoa Carvalho, José Fortunato Cardoso, Raimundo Wellington Maia Macedo e apelado o Ministério Público, sob minha relatoria e revisão da desembargadora Lígia. Inscrito para sustentar oralmente, Sua Excelência, o doutor advogado Maico Renan Carlos de Alcântara, na defesa do apelante José Fortunato Cardoso. Concedo a palavra ao advogado doutor Maico pelo tempo regimental de 15 minutos. Primeiramente, gostaria de saudar na pessoa do excelentíssimo senhor presidente, relator, desembargador Mário Parente e demais pares integrantes desta Câmara Criminal, ilustre representante da Procuradoria, ilustre representante da Defensoria Pública e os nobres colegas advogados e serventuários que trabalham nesta presente Câmara Criminal. Boa tarde. Dois julgadores, com o único objetivo, de forma breve, discorrer que a situação fática acusatória provém de um fato ocorrido na comarca de Calcaia, onde se processou uma ação penal proposta pelo Ministério Público atribuindo ao apelante os crimes previstos nos artigos 33 e 35, combinado com o artigo 40 da Lei de Drogas. Então, partindo dessa premissa, eis aqui que eu irei demonstrar de forma clara e objetiva que, finalizada toda a instrução criminal de piso, a defesa sustentou perante o juízo originário que, quando houve a abordagem policial em posse do apelante, não restou encontrado e apreendido nenhum tipo de substância entorpecente, tendo sido corroborado pelo depoimento dos policiais e do próprio apelante no curso da instrução criminal. O apelante foi sentenciado pelo juízo da 4ª Vara Criminal da comarca de Calcaia e condenado ao cumprimento de uma pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, com o pagamento de multa e o regime inicial semiaberto. Ocorre, Excelência, e outros embargadores, que, a despeito do zelo do magistrado de piso, a sentença parece ser reformada por violar a lei e o entendimento jurisprudencial dominante nos tribunais superiores. Impõe a absolvição ao apelante, pelo fato já dito nos autos, no recurso de apelação, e aqui ratifico as razões recursais, que está nas folhas 2271 e 2287, que as declarações dos policiais demonstraram somente uma temerária apreensão de drogas. A mesma prova, todavia, não comprova o tráfico de droga, pois o apelante não foi flagrado em nenhuma situação de posse ou mercância de substância ilícita. Ficou evidente que a formação da culpa contra o apelante se deu sem o respaldo necessário, pois suposições dos policiais que não viram nenhum indício de tráfico de drogas. E, portanto, em homenagem ao princípio da presunção de inocência, há de ser julgada improcedente a pretensão acusatória, reformando a sentença de primeiro grau, impondo a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal. E aí, caso Vossa Excelência não reconheça a necessidade de reforma no que tange a causa de absolvição do apelante, a defesa espera que esta colega Câmara Criminal acolha o presente pedido, reformando, em parte, da sentença referente à dosimetria da pena, a fim de que seja aplicada a maior sanção de redução prevista no artigo 33, parágrafo 4 da Lei 11.343/2006, no caso, 2/3, considerando o tráfico privilegiado.
reformando a sentença neste sentido para possibilitar ao recorrente o cumprimento da pena em regime aberto, tendo em vista que as circunstâncias judiciais são favoráveis. E aqui gostaria apenas de ressaltar e enfatizar uma informação importante para esse julgamento, que o apelante é primário, portador de bons antecedentes, detentor de ocupação lícita e endereço certo. Inclusive, até a presente data, o mesmo vem cumprindo rigorosamente as medidas cautelares que lhe foram imputadas quando foi solto há 3 anos atrás, sempre cumpriu rigorosamente as suas obrigações e ainda existe em qualquer causa de interrupção, sendo casado e pai de família de 3 filhos. E caminhando para o final, agradecendo a atenção de Vossa Excelência, o pedido do apelante, o pedido desse advogado, é que se requer que essa colenda Câmara conheça do presente recurso para, em seguida, lhe dar provimento, julgando totalmente improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o apelante dos crimes de tráfico de droga e associação para o tráfico, haja vista não existirem provas suficientes para manutenção da gravosa condenação. E em remota hipótese de condenação, de manutenção da condenação, requer-se o afastamento da causa de aumento de pena, prevista no artigo 40, inciso 5, e a aplicação do redutor que se refere ao crime ao tráfico privilegiado. E assim, por fim, permitindo que o recorrente, o cumprimento de sua pena seja compatível com a reprimenda imposta, no caso de reforma da sentença, no qual seja o regime aberto. Esse é o pedido do apelante e da defesa. Assim encerro, desejando a todos uma abençoada tarde. Agradecemos também, doutor, com a palavra o Ministério Público, ressaltando que a sustentação oral, doutor Alcides, é exclusivamente com relação ao senhor José Fortunato Cardoso. Obrigado, excelência. Renovadas saudações, colenda Câmara, Defensoria, doutor Maico Renan, parabéns pela sustentação oral. Advogados que fazem presentes fisicamente e virtualmente, senhoras e senhores. Apelação penal e processo penal, artigo 33, com a majorante do artigo 40, inciso 5, e 35, todos da Lei 11.343. Recurso defensivo, absolvição com fundamento na carência de elementos de convicção, a embasar o decreto condenatório, improcedência, conjunto probatório harmônico e seguro quanto à autoria e materialidade delitiva, depoimentos testemunhais consistentes e válidos, ratificação nos autos que os apelantes praticaram a traficância. 2. Pleito de afastamento da causa de aumento da pena previsto no artigo 40, inciso 5º, da Lei de Drogas. Inviabilidade, de acordo com o conjunto probatório. Constatou-se que o material entorpecente estava sendo transportado para outro estado. 3. Pedido de reaplicação da redutora da pena referente ao tráfico privilegiado. Artigo 33, parágrafo 4, no patamar máximo de diminuição, 2/3. Impossibilidade, em razão da natureza e quantidade da droga apreendida. De rigor, a aplicação da minorante prevista no parágrafo 4 do artigo 33, enquanto abaixo do mínimo de 2/3, de forma que tem-se por acertada a decisão do magistrado sentenciante. A manutenção do regime semiaberto, nos termos do artigo 33, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, improcedência, não preenchimento dos requisitos de direitos, dos requisitos do artigo 44 do Código Penal. Pleito de redução da pena de multa em razão da condição financeira dos réus. Não acolhimento. Pena de multa aplicada de maneira proporcional. Pedido de substituição de coisa apreendida, veículo,
documentação apresentada com o fito de demonstrar a propriedade do bem, inviável a entrega do automóvel, interesse ao processo, artigo 118 do CPP, parecer pelo conhecimento e improvimento dos apelos. Quanto à apenação dos réus, repetindo e reiterando, diante da expressiva quantidade e do valor relativos à droga apreendida, no total de 42 quilogramas, a incidência da redutora do parágrafo 4º pela metade, como foi feita, já é bastante benéfica, face à magnitude do crime. E as manifestações. Pois não, passo a apresentar o projeto de ementa. Questões em discussão. Há 5 questões a serem abordadas. Primeira, verificar se os recorrentes devem ser absolvidos dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico por ausência de provas. Segunda, definir se é possível o afastamento da causa de aumento do artigo 40, inciso 5, da Lei Antidrogas. Terceiro, determinar se é cabível a aplicação da fração máxima da causa de diminuição do tráfico privilegiado. Quarta, examinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Quinta, avaliar a admissibilidade da restituição do veículo Hilux e a viabilidade de celebração de acordo de não persecução penal, ANPP. Nas razões de decidir, venho entendendo. A condenação pelo crime de tráfico de drogas, artigo 33 da Lei Antidrogas, se sustenta em provas consistentes, como a apreensão de cerca de 40 quilos de cocaína ocultados nos veículos conduzidos por Charles e Tomás, a fuga da Hilux conduzida por José Fortunato e Raimundo Wellington no momento da abordagem policial e os depoimentos dos policiais envolvidos, o que afasta a tese absolutória. A absolvição pelo crime de associação para o tráfico, artigo 35 da mesma lei, é devida ante a ausência de provas suficientes quanto à estabilidade e permanência do vínculo associativo entre os réus, nos termos do artigo 386, inciso 7 do CPP e da jurisprudência consolidada. A causa de aumento do artigo 40, inciso 5 da Lei Antidrogas foi corretamente mantida, uma vez comprovado o transporte interestadual de entorpecentes entre o Maranhão e o Ceará, afastando-se o pedido de sua exclusão. A aplicação da fração de 1/2 para o tráfico privilegiado, artigo 33, parágrafo 4º da mesma lei, foi devidamente fundamentada na quantidade expressiva de droga apreendida, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sendo incabível a fixação no patamar máximo. Redimensionadas as penas para 2 anos e 11 meses de reclusão em regime aberto e 291 dias multa, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por 2 restritivas de direitos, por preenchimento dos requisitos do artigo 44 do Código Penal. O pedido de restituição do veículo Hilux é indeferido, ante a ausência de comprovação inequívoca da perda da propriedade, aliás, comprovação inequívoca da propriedade e da perda de interesse probatório, sendo o bem relacionado diretamente à prática criminosa do tráfico de drogas. Diante da absolvição do crime de associação e da redução da pena para patamar inferior a 4 anos, cabível, em tese, a celebração do acordo de não persecução penal, impondo-se a remessa dos autos ao Ministério Público para análise da oferta. Dispositivo. Recursos conhecidos e parcialmente providos. É o voto. Colho o voto da desembargadora Lígia. Ratifico meu voto provisório com o relator. Colho o voto da desembargadora Lira. Da mesma forma, Excelência. Proclama-se o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos. Só um instante.
Por unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento aos recursos de Charles Conceição da Silva, Tomás Pessoa Carvalho, José Fortunato Cardoso, Raimundo Wellington Maia Macedo, nos termos do voto do relator. Próximo processo, agora voltamos, né? Para o do item 65, desembargadora Lira, nós não passamos aí, porque Vossa Excelência teve que se ausentar momentaneamente. Voltamos então para o 65, processo de pauta, apelação de número 216095, dígito 76, ponto 2023, ponto 8.06, ponto sequência de 3 zeros, 1. Apelantes Danilo de Souza Rios e Adassa Irineu Alves, e ainda Antônio Alisson Lima Brandão. Apelado Ministério Público, relatoria da desembargadora Lira e revisão do desembargador Carneiro Lima. Inscrito para sustentar oralmente, Sua Excelência, o doutor advogado Leandro Duarte Vasques, a quem concedo a palavra por 15 minutos. Pois não, Excelência. Excelentíssimo senhor presidente deste augusto colegiado, Primeira Câmara Criminal, virtuoso desembargador Mário Parente, a pessoa de quem quero saudar todos os demais julgadores, eminente desembargadora relatora, desembargadora Lira Ramos, desembargadora Lígia, desembargador Carneiro Lima. Estender meu respeitoso abraço também ao dileto representante do Ministério Público, procurador Alcides Evangelista, com quem tive o privilégio de atuar numerosas vezes no Cenáculo Popular do Júri. Obrigado. Estender meu abraço a todos os serventuários da Justiça aqui presentes, representantes da Força Pública, colegas advogados, em especial os impetrantes deste habeas corpus, doutor Bruno Chacô Brandão, que se encontra aí presencialmente no plenário, doutor Acácio, também advogado impetrante. Estender meu abraço a todos os demais colegas que nos assistem, advogados virtualmente, presencialmente. E, excelências, ser absolutamente objetivo. Trata-se de uma apelação em que represento o senhor Danilo de Souza Rios, que foi sentenciado pelo juízo de planície da Vara de Delitos de Organização Criminosa a pena de 9 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, por infração ao artigo 2º, parágrafo 2º e 3º da Lei 12.850, bem como a sua companheira, sua esposa, Adassa Irineu Alves, também sentenciada, sendo que no artigo 2º, parágrafo apenas 2º da mesma Lei 12.850, há a pena de 8 anos e 3 meses, posteriormente detraída para 6 anos, 9 meses e 22 dias. Importa dizer inicialmente, senhores desembargadores, senhoras desembargadoras, que efetivamente esse casal se encontra preso há mais de 2 anos. O senhor Danilo em unidades prisionais e a senhora Adassa em prisão domiciliar, sendo ambos genitores de uma criança que possui espectro autista. A senhora Adassa se encontra efetivamente em prisão domiciliar já há mais de 2 anos. E o que se pretende são 3 eixos de discussão que trago aqui a análise criteriosa de Vossas Excelências. Primeiro, é uma fratura exposta, um vilipêndio indiscutível à cadeia de custódia. Verifica-se de maneira insofismável uma quebra da cadeia de custódia, que é o primeiro item a ser enfrentado. O segundo seria, alternativamente, a análise de uma retificação dosimétrica nas tarifas penais aplicadas a ambos. E, por final e derradeiro, o último eixo, tão somente a reavaliação da desnecessidade da manutenção da prisão de ambos, até em decorrência do elastecimento já de 2 anos que se encontram, obviamente, com a retificação do regime de cumprimento. Para o item primeiro, senhores desembargadores e senhoras desembargadoras, eu diria pontualmente que a defesa, inclusive, juntou diligentemente, o doutor Bruno Chacô Brandão, juntou nos autos uma perícia técnica lavrada e que se encontra hospedada e repousada às folhas 1204 e 1229, onde ali se denota inquestionavelmente que houve uma quebra da cadeia de custódia por um detalhe de relevo, pela não localização e identificação no material apurado dos códigos hash, a qual, conforme consabido, é causa de nulidade processual, inclusive com farta jurisprudência remansosa sediça
do STJ de várias relatorias daquela Corte Superior. Percebe, Excelências, que o código Hash, na verdade, ele nada mais é senão a impressão digital que evidencia confirmar ou não aquilo que foi alterado. Ora, eu sou da época do Fórum Antigo, como a maioria de Vossas Excelências. Comecei na máquina de escrever, no Olivetti Laranja. Mas nós estamos condenados à tecnologia atualmente. Ou nos atualizamos ou desaparecemos. E a tecnologia, hoje em dia, nos impõe, sim, estudar com mais a miúde esses detalhes digitais, esses detalhes cibernéticos. Ora, quando nós falamos da ausência do código Hash, nós estamos tratando aqui, na verdade, de uma falha grave nesse controle da integridade da prova. O código Hash, senhores desembargadores e senhoras desembargadores, é um resumo criptográfico gerado a partir do conteúdo do arquivo ou mídia. Ou seja, tudo aquilo que foi arrecadado dos telefones celulares que foram alvo da busca e apreensão do que foi arrecadado, quando não se consegue encontrar o código Hash, e é o caso dos autos, você tem uma nulidade da prova. E já há um entendimento consolidado do STJ. E me permitam, Vossas Excelências, apenas uma brevíssima leitura de um acórdão modelar da lavra da ministra Daniela Teixeira, quando estava numa das turmas criminais do STJ, onde ela pontua, lerei apenas dois sintéticos parágrafos, aspas para a ministra Daniela Teixeira do STJ. Diz ela, cabe ao judiciário controlar a atuação do Estado acusação, a partir do direito e não a partir de uma autoproclamada confiança que o Estado acusação deposita em si mesmo. Assim, afirmar que os hashes, ou seja, os códigos hashes, não são exigíveis e não necessários, como fez o Ministério Público de São Paulo, equivale a dizer que a atuação estatal não é submetida a controle e que se o Estado de acusação afirmar que atuou corretamente no manejo da prova, isso já bastaria para encampar suas conclusões, dispensando-se a demonstração objetiva da regularidade de seus atos. Nada mais incompatível, certamente, com o processo penal democrático, racional e pautado em comprovações objetivas, para além das impressões pessoais dos agentes públicos que nele atuam. Agravo regimental do ministro Messode Azulay Neto relatou para o acordo do ministro Ribeiro Dantas e prossegue a ministra Daniela Teixeira no caso em testilha desta jurisprudência. No presente caso, o Ministério Público do Estado de São Paulo tinha o dever de informar nos autos como se deram os procedimentos de recebimento do material pelos diversos provedores e como os analisou e manuseou. Mais do que isso, é imprescindível a informação de como o material digital fora compartilhado com o órgão acusatório. No presente caso, a falta de hashes torna impossível a verificação da integridade da prova trazida nos autos, impedida a confirmação da confiabilidade dos documentos que fundamentaram um decreto condenatório. De fato, é ônus do Estado demonstrar que os elementos de informações colhidos correspondem exatamente àqueles utilizados na ação penal. E no caso trazido aos autos, nem os provedores, nem a autoridade policial e nem o parquê trouxeram aos autos prova que garantisse a integridade das mensagens de e-mails. Enfim, senhores desembargadores, esse é o julgado do ARHC 186-138 do STJ da relatoria, como eu já disse, da ministra Daniela Teixeira. Ora, nos autos entablado, ora em julgamento da apelação, esses hashes não foram identificados. Portanto, é uma questão preliminar, prejudicial até, para que seja enfrentada por Vossas Excelências. Partindo para o pleito alternativo, diante do tempo, que é nosso inimigo, o pleito alternativo seria meramente de uma retificação dosimétrica. E por que, Excelências? Porque, na verdade, a pena base encontrada pelo juízo de planície, data máxima venha, nós estamos aqui guerreando, hostilizando, mas de maneira respeitosa, a decisão de primeiro grau, mas é indisfarçável o excesso condenatório. A pena base foi elevada de maneira injustificada e não fundamentada. Para que se tenha uma ideia, ambos os apelantes sequer possuem antecedentes criminais. Nenhum dos dois tem antecedentes. E a pena base foi elevada de maneira injustificada. Foi desprezado os aspectos das circunstâncias judiciais,
da conduta social, da personalidade dos agentes. Nada disso foi valorado. Ademais, excelências, eu também invoco um arresto aqui do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, da lavra do eminente desembargador Henrique Jorge Holanda Silveira, quando ele posiciona algo que já está, na minha leitura, já pacificado na Corte Alencarina, quando diz o desembargador Henrique, abre aspas, sabe-se que a lei não estabeleceu critério fixo para o aumento da pena base por cada circunstância avaliada. No entanto, é preciso que o juiz, seguindo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, explicite o quantum determinado a cada desvalor, o que não foi feito. Para se ter um norte balizador dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, costuma-se adotar a fração de 1/8 do intervalo entre as sanções mínimas e máximas abstratamente previstas, como patamar de aumento a cada moduladora negativada. Diante dessas considerações, eis por bem redimensionar as penas básicas. Apelação criminal da relatoria do desembargador Henrique Jorge, 172.620/46.2018, ponto 8.6.0000. Bem, senhores desembargadores e senhoras desembargadoras, perceba o seguinte, não bastasse isso quanto da fixação da pena base elevada, foram fixados as majorantes, no máximo, aos apelantes. E o que é pior, o juízo de planície, ele também se utilizou do mesmo contexto supradito, pertinente ao próprio tipo penal, para justificar essa majorante. Ou seja, o crime foi por organização criminosa, então e por isso tem que haver a majorante. Ou seja, houve um excesso condenatório absolutamente desarrazoado e desproporcional, com todo respeito ao juízo de instância singela. Portanto, rogamos, nesse pleito alternativo, a providencial revisão e retificação da análise dosimétrica, senhores desembargadores e senhoras desembargadoras. Ademais, o juiz Arcó, ele utilizou-se, inclusive, da conjuntura pertinente ao próprio tipo penal, como eu já frisei, para justificar a majorante. E muito demonstrado, portanto, in bis in idem, pela sentença, isso em consonância e frontal colisão com o que resolveu já o STJ em vários precedentes. Bem, senhores desembargadores e senhoras desembargadoras, é, portanto, imprescindível, após a análise da preliminar, ao se enfrentar a retificação dosimétrica, se avaliar também a questão do regime de cumprimento de pena. A senhora Dácia, por exemplo, ela se encontra em prisão domiciliar há mais de 2 anos, com um filho menor, portador do espectro autista. Ela consegue ir a alguma terapia, mas, por exemplo, surge uma emergência, como um problema de saúde bucal, a necessidade de um dentista, não há autorização para isso. Então, é algo absolutamente inaceitável estar já há 2 anos, praticamente, em prisão domiciliar, e o que é pior, sem uma retificação do regime. Ora, a pena dela foi de 8 anos, com a detração reduziu-se para 6. Ela já está presa há 2. Com relação ao Danilo, o outro apelante, a pena foi de 9 anos e 7 meses e 15 dias de reclusão, sendo absolutamente necessária a redução no caso de acolhimento do pleito alternativo. Senhores desembargadores e senhoras desembargadoras, nós não queremos aqui pleitear nada do que seja razoável. Essa prisão já se estende por 2 anos, mais de 2 anos. Há um excesso condenatório. E eu ponderaria a Vossa Excelência um detalhe. Desde os sermões do padre Antônio Vieira, que se vê o excesso como algo nefasto, como algo nauseabundo, como algo daninho. Dizia o padre Antônio Vieira, a luz ilumina, mas em excesso faz cegar. A água sacia a sede, mas em excesso faz afogar. Até o amor que conforta e acalenta, em excesso sufoca e chega a matar. Portanto, nós estamos pleiteando tão somente, primeiro, a possibilidade de se enxergar, sim, a nulidade da sentença, eis que baseada na fratura exposta, o vilipêndio da quebra da cadeia de custódia, quando é impossível se localizar nos autos os códigos RACHs, que são exatamente a impressão digital que evidencia algo que tem que ser comprovado documentalmente do ponto de vista digital. Depois, alternativamente, a retificação da pena, notadamente da pena base, o equilíbrio das majorantes, não na fração maior, mas sim na fração menor de 1/6, e, obviamente, ao se corrigir este aspecto, se modular o aspecto da metamorfose de regime, a mudança de regime,
de cumprimento, considerando que ambos os apelantes se encontram confinados há mais de 2 anos. Portanto, excelências, agradecendo a cortesia da atenção de cada um de vossas excelências até esse momento, até esse horário, mas não descurando do zelo necessário para cada processo. Os processos não têm rosto, mas cada processo traz vidas aflitas, famílias angustiadas. Portanto, nós rogamos a possibilidade do acolhimento da preliminar, o que representaria a nulidade da sentença com o consequitário, com a consequitária revogação das prisões imediatamente. Alternativamente, como já frisado, a retificação das penas, da tarifa dosimétrica, mas também com a avaliação da mudança de regime. E, por último, a desnecessidade da manutenção da prisão de ambos apelantes. É isso, senhores julgadores. Agradeço a cortesia da atenção e a defesa se despede pleiteando que esta súplica é o simbolismo e a representação de justiça, nada mais do que justiça. Muito obrigado. Agradecemos também, doutor Leandro Vasques. Com a palavra, o Ministério Público. Egrégia Câmara Criminal, distintos julgadores, doutor Leandro Vasques, nossa renovada saudação e respeito a esse pupilo de um dos maiores tribunos que já passaram pela vida forense cearense, Cleiton Marinho, de saudosa lembrança, doutor Bruno Chacon, que se faz presente aqui na sessão, demais advogados que virtualmente assistem, renovadas saudações. Eu vou me resumir a ementa. Apelação, organização criminosa. Artigo 2º, parágrafo 2º e 3º da Lei 12.850 de 2013. Para o réu Danilo de Souza Rios, e artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 12.850 para os réus Antônio Alisson Brandão e Adassa Irineu Alves. Pedido comum, preliminar, nulidade pela quebra de cadeia de custódia. Inviabilidade, mera alegação genérica e sem comprovação efetiva da quebra de cadeia de custódia. Dados colhidos em interceptação telefônica autorizada judicialmente. Ausência de do código que não gera a imprestabilidade das provas. Métodos utilizados que asseguram a idoneidade e rigidez das mensagens extraídas. Não comprovação de prejuízo. Precedentes. 2. Pedido comum de absolvição do crime de organização criminosa. Impossibilidade. Mais de 4 agentes. Estrutura ordenada, com divisão de tarefas. Que informalmente, ainda que informalmente, hierarquia caracterizada, finalidade de obtenção de vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações graves, requisitos preenchidos, existência de estabilidade e permanência da organização, agentes fracionados, faccionados, elementares implícitas, configuração. 3. Pedido comum de revisão da dosimetria, viabilidade parcial, modificação apenas em relação ao quanto aplicado na exasperação da pena base, manutenção das demais fundamentações, regime inicialmente fixado adequadamente, inviabilidade de relaxamento da prisão preventiva e domiciliar dos réus. 4. Recurso de Danilo Souza Rios e Adassa Irineu Alves. Restituição de bens, descabimento, ausência de comprovação inequívoca de origem lícita, possibilidade de deferimento, parecer pelo conhecimento dos recursos apelatórios e pelo suprimento parcial com a reforma da dosimetria penal, tão somente para aplicar para todos os recorrentes o quanto de exasperação da pena base em 1/8 no intervalo entre a pena máxima e a mínima em abstrato.
e não em um sexto do intervalo entre a pena máxima e mínima em abstrato, bem pelo conhecimento e desprovimento do recurso de folhas 2591 e 2597. É a manifestação do Ministério Público. Com a palavra, relatora, desembargadora Lira, para apresentar o projeto de ementa. Obrigada, Excelência. Questão em discussão, são 3. Primeira, analisar a ocorrência da quebra de cadeia de custódia. Segundo, verificar se há elementos probatórios suficientes à condenação pela prática do crime de organização criminosa. E terceiro, revisão da dosimetria da pena. Razões de decidir. Tese comum de nulidade pela quebra de cadeia da custódia. Aí a defesa que sustenta, que eu peço licença para não ler, como bem o advogado destaca, que é o quesito hash, essencial para verificar a integridade dos dados ao longo do tempo e assegurar. Aí eu peço licença para não ler isso aqui, dado adiantado da hora. A sentença também menciona que os dados existentes na conta nuvem da pessoa de nome Adassa Irineu Alves, as folhas 128 e 154, foram autorizados mediante ordem judicial e a violação da custódia não implica de maneira obrigatória a inadmissibilidade ou a nulidade da prova colhida nos autos produzidos na instrução. No caso concreto, portanto, observa-se que a análise dos dados ocorreu somente após a autorização judicial no processo aqui dito. Além disso, constata-se que a Polícia Civil, no cumprimento do dever legal, foi responsável por manusear o aparelho e examinar os dados contidos com a extração detalhada dos dados, incluindo a identificação do equipamento utilizado, motivos pelos quais entende-se que o elemento hash não é imprescindível para garantir a veracidade dos fatos, a confiança e a segurança da prova produzida, especialmente quando há outros elementos convincentes que autorizam a condenação. Isso porque não houve qualquer indicativo concreto de suposta adulteração, manipulação ou manipulação do conteúdo extraído, conforme as folhas 128, USC 154, de modo que não há qualquer irregularidade quanto ao fato de não ter sido utilizado o hash no caso dos autos. Com efeito, conforme registrada, e eu peço também licença aqui para não ler o parecer, ademais, a defesa não demonstrou efetivamente de que maneira teria sido quebrada a cadeia de custódia e a consequente mácula que demandaria a exclusão da prova dos autos. Desse modo, não é possível reconhecer o vício, a teor do artigo 563 do Código de Processo Penal. Por tais razões, rejeita a nulidade suscitada pela defesa, haja vista que a situação fática não demonstra a quebra de cadeia de custódia. Quanto a outro pleito da absolvição em relação ao crime de organização criminosa, em relação à autoria, a investigação policial teve início a partir de uma notícia-crime, onde foi aportado entre aspas, salve da organização criminosa, entre aspas, massa carcerária, em que apresentava que os indivíduos precariamente identificados com, entre aspas, DG e, entre aspas, ZM, teriam sido os responsáveis pelo homicídio da pessoa de Daniel V, entre aspas, Granja. Noticiou também que o Conselho CV também as, aspas, biqueiras, fecha aspas, dos próprios comparsas da organização que estariam presos ou matando, o que é o responsável por, entre aspas, quebrar a paz. Seria o integrante do CV que encontraria preso. Além disso, os informativos apontam, é que eu estou no 4.4, apontam que a liderança da organização criminosa, mas em Itapipoca, Ceará, é composta por Danilo, Anísio e Marcílio. Já o relatório técnico aqui dito,
em que foi elaborado em virtude de investigações em curso e medidas cautelares a partir do iCloud pertencente à Daça, companheira de Danilo, há anotações referentes às drogas e às pessoas integrantes da facção criminosa Márcia. Em caso, o acervo probatório constante nos autos corrobora que os 3 apelantes são integrantes da organização criminosa, entre aspas, Massa Carcerária, fecha aspas. Desse modo, as provas carreadas aos autos demonstram que todos os apelantes integravam a organização criminosa, entre aspas, Massa Carcerária, fecha aspas, restando evidenciado que possui um local de atuação definido pelo grupo criminoso. Nesse ponto, é importante registrar que o crime previsto no artigo 2º da Lei da Organização Criminosa prescinde de elucidação até mesmo da efetiva prática dos delitos fins. E, apesar dos apelantes negarem em sede judicial a imputação criminosa, inexistem provas produzidas em juízo nesse sentido, ainda que testemunhais. A versão da defesa, portanto, não encontra qualquer amparo probatório no feito, tratando-se de meras alegações despidas de provas que não possuem a capacidade de afastar a compreensão alcançada pelos demais elementos probatórios dos autos. É preciso ressaltar que a versão trazida aos autos pelo Ministério Público é que eu peço licença para nós. Desse modo, deve ser mantida a condenação dos réus, ora apelantes, considerando que os recorrentes integravam a organização criminosa fortemente armada. E aqui a questão da majorante. O 4.8, importante ressaltar ainda a incidência da causa do aumento previsto no parágrafo 3º do artigo 2º da Lei 12.850/2013. E aqui, no que Antônio Alisson Lima Brandão e Adácia Irineu Alves, bem como do réu Danilo Souza, nas tenases do artigo 2º, parágrafo 2º e 3º da Lei 12.850/2013. Quanto ao número 5, pedido de restituição dos bens que foram apreendidos durante o curso processual, aqui a comprovação do aparelho dos apelantes ou qualquer organização de forte apreensão dos bens subjustos não encontra-se efetivamente resolvida em desfavor daqueles, até porque o processo aqui dito encontra-se longe do efetivo e constitucional trânsito em julgado, de forma que quanto menos devem aqueles ser restituídos aos senhores Danilo de Souza Rios e Adácia Irineu Alves, seus legítimos proprietários. Portanto, dado o encerramento da instrução, não mais interessam ao processo, tudo na conformidade do artigo 118 seguintes, conforme as súmulas 2.594. Do exame do conjunto probatório, deduz que são requisitos cumulativos da restituição. E aqui eu venho dizendo, a ausência de comprovação inequívoca de boa-fé de terceiro. 5.5, no tocante aos demais bens, conforme registrado pelo juiz da Corte, restou demonstrado que objetos e valores apreendidos foram adquiridos através de prática criminosa, atraindo assim o comando do artigo 91, inciso 2, e artigo 91A, parágrafo 5º do CPP. Além disso, não houve a devida comprovação pelos réus de que sua aquisição se deu de maneira lícita, ônus que cabia a eles, do qual não se desincumbiram. E, finalmente, quanto à dosimetria, que é o ponto 6, inexistência de bis in idem em relação às circunstâncias judiciais avaliadas negativamente, tais como culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime em relação a todos os réus. Nesse caso, aqui verifica-se a escorreita exasperação da basilar quanto ao desvalor da culpabilidade, circunstância e consequência do crime. Quanto à modificação da fração basilar para todos os réus, em relação a isso, o juiz utilizou-se de um sexto, quando deveria ter se utilizado de um oitavo. E é nesse sentido que reformo a sentença para que se
proceda com a adequação da fração a ser aplicada, exasperando-se a pena na fração de oitavo, sob o intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada circunstância judicial negativa. 6.3, incidência da agravante do artigo 2º, parágrafo 3º da Lei 12.850, em relação ao réu recorrente Danilo de Souza Rios, verifique-se na segunda fase de dosimetria da pena a incidência da agravante prevista no artigo 2º, parágrafo 2º da referida lei, considerando que restou devidamente comprovado a posição do comando na organização criminal, resultando da majoração da pena em 1/6. 6.4, causa de aumento da pena referente ao parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 12.850 de todos os réus. Na terceira fase dose médica, verifica-se que o juiz ACO acertadamente incrementou a referida majorante. Assim, acertada a incidência da causa especial do aumento da pena prevista. Assim, põe-se o conhecimento e parcial provimento dos recursos interpostos no sentido de redimensionar as penas dos réus. 1. Danilo Souza Rios para 8 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão, além do pagamento de 246 dias multas, no regime inicial fechado, para o cumprimento da pena. 2. Antônio não precisa Antônio não, né? 2. Antônio Alisson Brandão, para 8 anos, 6 meses e 12 dias multa, e no pagamento de 246 dias multa no regime fechado. E para a Daça, Irineu Alves, para 7 anos, 3 meses e 211 dias multa, no regime inicial fechado, para o cumprimento da pena, mantendo os demais termos da sentença vergastada. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas redimensionando a pena. Como vota, excelência? Desembargador Carneiro, como vota? Eu acompanho o relator, excelência. Eu já havia prolatado o voto provisório também, acompanhando o voto da eminente relatora, aqui fazendo só um adendo, desembargadora Lira, a questão da se computar a detração, né? E o tempo de prisão já cumprido. Só se Vossa Excelência concordasse, acrescentar ao voto, né? Além da diminuição da pena já efetuada, considera-se também na diminuição do tempo de sanção o tempo de pena já cumprido, né? E isso pode ser feito a cargo do juízo de primeiro grau, né? Já acrescentei. Acompanho também o voto de Vossa Excelência. Essa questão do Código Racha já foi tema discutido aqui entre nós e, como Vossa Excelência colocou com acerto, pode ser suprido também por outros meios de provas coletados nos autos. Proclamo assim o resultado. A primeira Câmara Criminal, a unanimidade de votos, conheceu do recurso, no caso da apelação criminal, para dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora. Bom, não há mais nenhum processo a ser julgado, esse foi o último, né? Doutor Vicente, presidente, o senhor me permite só uma pergunta? Sim, doutor. Então, na proclamação, a desembargadora Lira vai só acrescentar, então, essa questão da detração, não é isso? Isso, o tempo de pena, o tempo de prisão já cumprido, né? Para ser computado no tempo de pena fixado, né? Como é de praxe se fazer. Né? Sim, perfeito. Muito obrigado. Okay. Boa noite a todos. Bom, quantos processos, doutor Vicente, efetivamente julgados nessa tarde e noite de sessão? Senhor presidente, foram julgados 129 processos. Algum registro a ser feito antes do término? Não havendo nenhum registro, resta-nos agradecer a Deus por mais uma tarde e noite de trabalho, desejando a todos uma boa noite de descanso. Declaro encerrada a presente sessão.